Boa tarde, senhor Fernando Baldin. Tudo bem com você? Tudo bem, Alex? Como é que vai? Tudo certo? Graças a Deus, tudo certo, muito bem também. E antes de mais nada, quero te agradecer mais uma vez pela agenda, pela oportunidade de a gente estar conversando. Sei que sua agenda não é muito fácil, né? Tem muitos compromissos aí, mas Imagina. muito obrigado aí pela oportunidade de a gente estar batendo um papo, tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. Vamos embora. Então, qual que é a ideia, né? Pode ser que algumas pessoas estejam assistindo pela primeira vez essa série de vídeos. A ideia do Sea Legends, que é o nome desse programa, nada mais é do que contar histórias inspiradoras de pessoas que, a princípio, parecem para muitos lendas. Pessoas que alcançaram um sucesso pessoal, profissional, e que as pessoas olham e falam assim, puxa vida, a vida daquele cara lá é perfeita, está tudo indo muito bem. Mal sabem elas que as lendas são pessoas, né, de carne e osso e que, para estarem naquela posição, tem que matar um leão aí todos os dias. Sim. E nesse momento que as pessoas estão buscando inspiração, né, para todo lado, a ideia desse projeto nada mais é do que isso, contar histórias inspiradoras. E eu te conheci, olhando aqui as minhas anotações, Vai né? longe. Vai longe agora. Vai não, vai não. Te conheci, acredito que ano 2010, 2011, né, Por conheci a aí. Premier IT, né, conheci você por meio do Jorge, Sim. vocês quatro, digamos assim, quatro fundadores, né, o seu pai Valdemar e o Jorge, pai. Jorge Pai, né, fundaram a Premier IT e você, desde o início, juntamente com o Jorge Filho, né, Sim. se engajaram na companhia e juntos vocês construíram a maior empresa privada de serviços de tecnologia do Paraná. Sim. E eu conheci vocês naquela época, você estava à frente da área de inovação e serviço, atendendo várias contas. Tive a oportunidade na época de ver algumas palestras suas, que me impressionou bastante, aí passei a te considerar ali uma lenda, uma referência, Ah, obrigado. verdade mesmo. E um dia que eu comentei isso, que eu tinha ficado impressionado com a sua palestra, seu pai estava do lado, falou assim, pô, toma o livro dele aqui, você ainda pegou o livro, autografou para mim o livro, e eu achei muito legal, porque normalmente se pensa que um filho, né, de alguém que fundou uma empresa está ali porque é filho, e eu sei que não é assim, sei que às vezes você tem oportunidades, mas se você não tiver competência para aproveitar a oportunidade, você não vai ficar. Então, tem acompanhado, a gente, inclusive, fez algumas viagens juntas a negócio, tivemos nos Estados Unidos um tempo juntos lá em evento Do também, se reunindo Gartner. do Gartner, né? Do Gartner. Isso. E, enfim, vi lá aquela parte de vocês sendo um co-vendedor do Gartner. Depois acompanhei a venda da Premier IT para a Quality, vi um pouco da sua movimentação. Sei que hoje você está numa posição de country manager, né, de presidente de uma empresa no Brasil, uma empresa Automation Edge, não é isso? Isso, Automation indiano. Edge. Isso. Enfim, isso só colabora, né, para mostrar que você é um cara que tem valor e conquistou muita coisa, e, enfim, entrega bastante resultado. E para começar a conversa e jogar a bola para você, eu vi que você é um cara formado em relações públicas, eu nem sabia disso. Ninguém sabe. E foi para a área técnica, escreveu um livro técnico, fala com técnico, entrega para técnico. Cara, conta para nós um pouquinho, quem que é o Fernando Baldin? Alex, antes de tudo, obrigado aí por esse bate-papo nosso aqui. Não sei se eu sou toda essa lenda aí, mas eu me esforço para dar o meu melhor. A minha história é meio louca, porque eu sempre digo o seguinte, eu nasci em 81, então eu sou o vovozinho da geração Y, né? Só que eu tive uma situação meio diferente da época. Eu, com 8 anos, 9, eu já tinha computador em casa, porque meu pai trabalhava numa empresa de computador e minha mãe era programadora. E meu pai, na época, era caríssimo, ele comprou para ela fazer os freelancers dela. E eu lembro que ele falava assim, ó, não mexe no computador. Tá louco, isso aqui é muito caro, isso aqui não é coisa para criança. Olha que loucura.
E minha mãe falava assim, não, vai lá, pode mexer. Então, a minha relação com a tecnologia foi muito cedo. Essa relação. E eu, com 14, 15 anos, eu vivia muito a empresa. Eu, com 9 anos, viemos para Curitiba. Nós éramos aqui, mas tivemos um tempo em São Paulo. E desde os 9, 10 anos, vivendo muito aquela questão da empresa. Aos 15, eu ia ajudar meu pai ali a digitar a proposta, né? Toda a área comercial tinha um computador só. E a gente tinha que digitar a proposta ali, eu era o digitador oficial. E aquilo foi indo até o momento da minha carreira, o que eu vou fazer? Eu, por algum motivo, fui para a área de comunicação social. E sempre seguindo, é uma coisa que eu falo muito para as pessoas, né? As pessoas elas têm que entender que pouco controle você tem sobre a sua vida. Você não consegue saber o que vai acontecer daqui 5 anos. Está aí a pandemia para provar. Agora, a forma como você vai encarar os desafios e a predisposição em dar o seu melhor, essa escolha é diária e é 100% sua. Então, às vezes elas ficam, não, eu queria ter aquilo, eu queria fazer isso. Então, o que você fez hoje para chegar lá? Ah, não, mas é quando eu tiver essa situação. E elas ficam num eterno loop. E eu fui, o instinto meu foi para a área de relações públicas, que eu gostava na época muito de comunicação. Me formei, etc., mas nunca trabalhei. Inclusive, eu brinco que dos meus 22, 23 anos de área de tecnologia, eu só tive a carteira assinada 2 anos, que foi o tempo que eu tive que ficar lá na Quality, né? Então, e o que eu digo para você? Quando eu convergi a minha vivência em tecnologia com o meu pensamento abstrato da comunicação, foi aí que eu comecei a me dar muito bem. Porque a tecnologia, em teoria, ela é mais exata, né? Em teoria, nem sempre, mas as pessoas são mais de exatas. Quando eu uni o que eu aprendi com as várias pessoas que passaram no meu caminho, muitas me ensinaram, e eu tinha aquele pensamento abstrato da comunicação, porque a comunicação não é assim tão 0 e 1, né? Aquela história, a gente fala, às vezes você fala A pessoa entende B e faz C. Então a comunicação é abstrata, não necessariamente você se comunica da melhor forma, de uma forma direta, então é muito assim relativo. E esses dois mundos se convergiram. Por isso que eu acredito que me dei muito bem na área de tecnologia, porque eu tinha um pensamento abstrato da comunicação, pensava de formas diferentes, né? Porque na comunicação não existe um único caminho, e tinha toda a bagagem técnica que as pessoas, né? E eu sempre digo que até o esporte individual é coletivo. Você vai ver um jogador de tênis, parece que ele está jogando sozinho na quadra, mas na verdade tem muita gente ali com ele naquele momento. Então eu tive essa sorte, essa felicidade, essa alegria de ter a oportunidade e aprender muito com as pessoas que passaram na minha vida aí na área de tecnologia. Algumas estão aí até hoje, eu convivo, outras já foram até. Então, foram que eu digo, né, já não estão mais aqui com a gente nesse plano. Mas foi essa história, assim, resumindo, foi essa vivência bilateral do exato e do abstrato que eu acho que me trouxe uma visão diferente para a tecnologia. Perfeito, entendi. E, assim, curioso, eu não tinha pensado nesse lado aí, mas realmente parecem ser opostos, mas dependendo do ponto de vista, podem andar de mãos dadas. Sim. E você falou um negócio interessante, muito interessante, que é um dos motivos do C-Legends, exatamente essa questão de ser protagonista ou ser coadjuvante da sua vida. Eu aprendi isso com algumas lendas na minha vida, né, e eu uso isso para mim, que quando você olha para o tempo, né, você avalia se ele está a favor ou se ele está contra você. Aí você faz essa pergunta, o tempo hoje, ele está a favor ou está contra mim? A resposta é muito simples, e você deu a resposta. Depende. Depende do que você está fazendo hoje. Se aquilo que você... aquilo que você escolhe, né, aquilo que você faz, aquilo que você decide, é opcional. Mas o resultado é obrigatório. Então, exatamente, não tem jeito. E você entrou nisso de uma outra forma, né? Você falou, olha, falo para as pessoas que elas não são resultado do meio, né? Elas não se vitimizem. Hoje a gente vê muitas pessoas vitimizando, põe culpa no chefe, culpa na empresa, culpa no pai, culpa na mãe, na mulher, no cachorro, em todo mundo, menos na responsabilidade. Queria que você explorasse mais um pouquinho disso dentro da sua vida. Como é que você tratava com pessoas do seu time, ou se você deixava essas pessoas ficarem lá, não sei se elas conseguem conviver com um perfil que não enxerga dessa forma,
Como é que você tratava isso, essa questão de vitimismo com profissionais do seu time e também com o cliente? Eu tinha uma... Quem trabalhou comigo um tempo, lembra, eu tinha frases assim muito interessantes, que eu repetia várias vezes. Uma delas que eu usava muito, porque na área de serviços, né, eu trabalhava numa empresa de serviços, acho que em todas as áreas, mas na área de tecnologia, você tem desafios. Né? Nada é perfeito, acho que nem na vida. Né? Eu tenho uma passagem hilária dessa história do nada é perfeito. Uma vez, abrindo um parênteses aqui, nós estávamos fazendo um teste com inteligência artificial, em 2006, falando de chatbot, começando. Aí a gente fazendo os testes e tal, aí o cara me mostrou, olha, você perguntou isso para o chatbot, ele respondeu isso aqui com 80% de chance. Aí eu falei para o cara, para uma startup, ele conhecia muito, né? Aprendendo mais uma vez, mas quando que ele vai chegar em 100%? Ele olhou para mim, 19 anos, nada na vida é 100%, muito menos. Então é sensacional. Mas, voltando ao nosso assunto, eu dizia o seguinte, gente, situações de crise, né? Eu falava, ó, isso eu aprendi com o Jorge Pai, né? Toda crise passa, tudo se resolve. Então a gente tem que ter crença, todos os problemas já estão resolvidos no futuro. A gente tem que ter inteligência e sabedoria para chegar lá com saúde e com fé. Então essa crença, ela te acalma. E eu vivenciei isso nos meus 20 e tantos anos várias vezes. Crise, meu Deus, as pessoas se descabelando. Gente, tudo já está resolvido no futuro. Porque isso é um estado mental que você adota para encontrar a tranquilidade de fazer o teu melhor. Outra coisa que acontecia era aquela coisa assim, porque o tal fulano não sei de onde fez isso, porque ele quer me sacanear, porque ele não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Eu falava, gente, vamos partir do princípio que não tem inocente aqui. Ninguém é inocente, nem nós somos vítimas de clientes maltratadores, de prestadores de serviço, e nem o cliente também, assim. Vamos partir do princípio que temos todos nossa parcela de culpa, e o foco não está na culpa. O foco, se todos somos culpados, ficar apontando não vai levar a lugar nenhum. A pergunta é, o que nós vamos fazer para resolver? Esse foco em manter a tranquilidade e focar na solução era uma coisa que habitualmente eu fazia com o time. E isso dava para eles a tranquilidade. Eu tenho algumas passagens hilárias do pessoal. Uma vez o Anei, que eu conheço até hoje, joga, então convivemos até hoje, ele veio uma situação, Fernando, fiz uma besteira. Ele tinha feito uma proposta lá e a gente achou que tinha ficado com a margem X e a margem tinha ficado horrível. Que tinha dado um erro. Sabe aquelas planilhas? Que você põe forma da forma, chega uma hora, o cara, meu Deus. Ele chegou desesperado, eu falei, Ney, calma. Isso já está resolvido no futuro, nós só temos que ter inteligência de chegar lá. Olhamos a situação, aí acalmou, baixou a rotação. Vamos fazer. Achamos um caminho, falei, cara, vamos nesse caminho. Fomos lá, uma coisa que eu brincava muito com você, que é uma pessoa que eu sei que está na Bíblia, né? A verdade te libertarás, não é assim? Então eu falo, gente, já está na Bíblia, a verdade te libertará. Se fizer uma coisa errada, tem uma situação para te corrigir, mostra. Seja no comercial, seja operacional, mostra, olha, cara, a gente... Só que lembrando que não tem inocência. A gente fez aqui, tá uma opção de tua ajuda lá. Então, essas coisas, eu digo que essas filosofias faziam com que... E eu tenho uma crença pessoal, né, que o controle não escala, é só a influência que escala. Então, liderar, eu tinha um time de 34 coordenadores, eram 500 e tantas pessoas, né? Eu sempre tinha essa consciência que ou eu influenciava pelo exemplo e pela filosofia de trabalhar, ou ia ficar louco. Que é um erro muito comum, né, de quem sobe um cargo assim, de querer ficar buscando, por que ele não fez isso? E eu buscando culpado, etc. E eu tinha também essa crença de que tudo que era feito no meu time, de algum nível, em alguma parcela, eu tinha responsabilidade. Eu nunca me abstive se houve um erro, se um analista perdeu um PST de um diretor, bem, às vezes o cliente vinha aquela coisa, vamos fazer aquilo e tal. Mas eu tinha que entender qual é a minha participação nisso. E quando eu me botava como parte do problema, eu também fazia parte da solução. Então, eram essas filosofias que eu ia fazendo, e eu acredito, né, pelo menos as pessoas que consegui fazer elas replicarem isso para baixo, porque era assim que eu as tratava, e assim elas tratavam os que estavam embaixo, e assim sucessivamente. Perfeito. E, assim, eu conheci um pouco, né, da empresa de vocês, assim, não com muita frequência, eu estava lá no Paraná e, enfim, a gente viajou. Um negócio que me chamava muita atenção, e me chama até hoje, né,
é o bom humor, porque normalmente o cara de operação, o cara que está ali segurando pressão, né, é um cara que você olha para ele e às vezes dá até dó, né, porque é pressão o dia inteiro. Hoje em Sim, dia menos, porque a tecnologia tem ajudado bastante na visibilidade das informações. verdade. Mas quando não existe visibilidade, não existe transparência, o cara que está ali na frente, ele toma pancada para todo lado. Você é um cara que consegue equilibrar pressão e humor. Sempre vi você equilibrando as duas coisas lá. Como é que você faz isso? É a partir desse mesmo conceito que você colocou aí? É alguma coisa proposital ou é seu jeito? Eu tenho uma frase do Daniel Pink, que ele tem no livro dele, acho que é motivação, eu nunca lembro o número, se é motivação 2.0 ou 3.0, mas ele tem uma frase lá que eu nunca mais esqueci, que eu acabei me encontrando muito, que ele diz o seguinte: o que fazemos tem que ser motivador, desafiante e divertido. Quando não for, faremos outra coisa. Então, eu acreditava nisso, que a gente tem que trabalhar, tem momentos difíceis, só que se a gente não se divertir, e o se divertir era com as pessoas que estavam ali, com os analistas, com os coordenadores, com os gerentes, se não fosse divertido, era melhor apertar a cordinha e descer do trem. Porque eu não acredito, aí eu tenho uma filosofia pessoal, Lara, que é o seguinte: você tem que sorrir, nem que seja por economia, porque quem sorri e dá risada vai menos ao médico, toma menos remédio, gasta menos com doença. Então, nem que seja por economia, ria, sorria. E tem uma frase, né, que assim, não se leve tão a sério. Os problemas de hoje, aí eu te falo de meu alto de 22 anos de operação, os problemas hoje que são importantíssimos, daqui a um ano você não lembra, virão outros. Então, se a pessoa não entender que isso é uma sequência e ela querer achar que algum dia ela vai ter uma operação perfeita, ela fica louca. Eu acho que é aí que os caras de operação se perdem. Eles querem uma operação perfeita. E, na verdade, as operações, os seres humanos, por si só são imperfeitos. Você tem que ter uma operação que é adaptável, que resolve, que a sua presença não é necessária para tudo acontecer. Acho que esse era meu grande objetivo. E daí o humor faz parte do... E tem cada história disso aí que... Mas era divertido mesmo. Realmente a gente dava muita risada e o cara era para trabalhar, mas também na hora da resenha ali a gente dava muita risada. Ô, Fernando, você está vivendo uma situação diferente do que você construiu sua vida inteira, porque praticamente você trabalhou numa empresa só, em posições diferentes, né? Desde o digitador lá Sim, de proposta no único computador de área comercial, a diretor de inovação e operação. Vocês venderam a companhia, né, para sim, uma outra companhia maior. Você ficou ali um tempo na transição. Depois eu vi que você partiu para empreender, criou uma outra empresa, que ficou um tempo ali como CEO dela, e eu vi, né, que você representava ali uma tecnologia para prestar o seu serviço, que é a sim. Automation Edge, que você Isso, hoje é o Country Manager, e hoje com boné de funcionário. sim. Como é que é isso aí, cara? Pô, era dono, empresa familiar, extremamente profissional, não tem dúvida disso, o mercado sabe disso, não estamos bajulando, é assim, né? Não estava lá porque era filho do dono, você construiu junto, botaram um bom dinheiro no bolso, tem certeza disso, Sim. felizes, merecedores, e aí você vai para o mercado como empregado. Como é que você equilibra isso aí? Isso foi interessante. Quando eu estava o pessoal da Quality, que é muito parceiro nosso, inclusive é meu parceiro hoje, o pessoal lá, o Brito, o Bob, o Caio, a turma toda. Quando a gente fez essa transição, eu tinha que ficar 2 anos. Né? A gente combinou lá no contrato, eu tinha que ficar 2 anos. E assim eu fiquei. Só que eu, com 2, 3 meses, né, eu percebi que não estava no meu eu. Não adiantava eu querer, assim, não era relação trabalhista, CLT, não é isso que me importava. Mas eu tinha aprendido já que o meu instinto era de estar à frente, né? de estar tomando. E eu percebi ali na Quality, obviamente, tinha outras pessoas, né? Era um outro espaço. E eu respeitei, falei, olha, aqui não é, acho que aqui não tem outras pessoas ali, eu não vou, sei lá, não tinha essa intenção de naquele momento sentia, né, de novo a intuição, né, Alex? Eu acredito muito, né, que alguns falam em Deus, Jesus, universo, mas eu acredito muito na intuição. Então eu sentia que ali não era o meu caminho, mas eu tinha que fazer o meu papel. E eu não sabia o que eu ia fazer.
Aí foi indo, já tinha os negócios aqui, ali e tal, aí fomos conhecendo, a gente já trabalhava com automação. Cruzei a Automation Edge. Beleza, a Automation Edge veio para o Brasil, fui me relacionando com os indianos, o Shiva, que é o presidente daqui Américas e tal. Aí, quando eu saí da Quality, que já estava tudo certo, demorei um pouquinho mais, mas no tempo que a gente acordou, falei, bem, uma coisa que eu gosto é trabalhar com automação. Eu acho que é uma tecnologia diferente, nova. Eu acho que o mercado precisa de bastante informação sobre isso, porque eu sempre tive uma visão pragmática sobre a tecnologia. Né? Os clientes falam assim, pô, mas você vende software, bate umas reais assim, que não é normal. Eu falo, cara, é porque eu venho da área de serviços. O cara de software, ele vende e sai fora. O cara de serviço é que tem que implantar. Então, é contra meus princípios. Se eu vender, falar que funciona, eu vou te falar o que funciona, o que talvez não funcione da melhor maneira, o que eu faço melhor. E fui indo. Só que nesse meio tempo a sinergia com a Automation Edge foi tão grande, eu sempre digo lá que parece às vezes que eu estou na Premiere, porque eles têm lá o Valdemar, tem lá o Jorge, assim, é uma cultura organizacional muito similar, uma empresa de dono, né, uma cultura de muita camaradagem. E aí eu estava lá e eles falaram, mas o que você vai fazer? Eu falei, não sei, eles sabiam que eu tinha vendido a empresa e tal. Aí eles começaram a dizer, não, você tem que... Eu tinha essa mesma situação que você falou, né? Eu falei, pô, eu funcionário, cara, não é para eu, né? Eu sei que, puta, eu vou... Porque o que acontece? Eu sou muito de opiniões fortes, cara, às vezes eu tenho que tomar cuidado para não quero me dispor, né? E aí eles falaram assim, não, Fran, nosso modelo é o seguinte, você como Country Manager do Brasil, você toca a Automation Edge Brasil como se fosse uma empresa. O que a gente quer é resultado e performance. Como você vai fazer, na maneira que você vai fazer, claro, existe um orçamento, etc., mas o modelo nosso é celular. Nos Estados Unidos, ele se mantém, existem alguns investimentos que a matriz faz, mas é como... Aí eu falei, opa, então como é que é? Então eu teria autonomia. Não, você teria autonomia. E autonomia vem com responsabilidade. Então, você tem autonomia, tem que gerar negócio, não gerando negócio, você não vai poder investir. O modelo meio parecido com o brasileiro, o indiano, assim, né? O empresário tradicional do Brasil, né? E aí eu me interessei. Eu falei, não, peraí, aí já muda de figura, porque não tem necessidade de ser... Eu digo assim, os apelidos não me interessam, né? O que me interessa é o desafio. E aí, quando eu vi que a Automation Edge, aí eu lembrei da época de Premiere, né? Nós éramos uma empresa pequena, no meio de gigantes. Só empresa de bilhão de faturamento, e nós ali no meio, dando cabeçada e tendo que inovar. Não tinha dinheiro. Eu falei, cara, eu estou de novo na mesma situação. Um monte de bilhões e bilhões, e nós. Falei, agora vamos para dentro de novo. Adoro isso, adoro dar uma sabe aquele time pequeno que ganha a Copa do Brasil? Então, assim, com menos recursos, tem que ser mais inteligente, tem que ser mais rápido, tem que ser mais ágil. E a Automation Edge trouxe isso e a gente tem tido um sucesso legal em função dessa sinergia. Então, é por isso que eu acabei indo trabalhar lá, pelo desafio. Cara, bacana demais e o que você, né, você fala com muita paixão, né? E isso faz uma Sim, diferença muito grande, porque a gente aprende todo dia, né? Aprende todo dia. A gente não sabe tudo, mas a sim, paixão, cara, ela compensa essa deficiência, esses gaps. E a paixão ela gera muita credibilidade e confiança, porque a pessoa que está conversando com você, cara, acredita naquilo, né? Ela acredita. sim. E você pode estar até errado, mas se você estiver errado, você está certo que você está certo, né? Apaixonadamente errado. Exatamente. Cara, para finalizar, a conversa é muito boa, mas eu queria que você explicasse uma frase que você falou e depois deixasse 3 dicas aí para as pessoas. Você falou o seguinte: controle não escala, influência escala. Eu não Sim. entendi, queria que você explicasse. E depois eu queria que você falasse o seguinte também, cara. Que dicas você daria hoje? Você acabou já dando várias aí, né, com sua experiência, mas se você fosse escolher 3 dicas, tá? Para as pessoas. Aí você pensa no público-alvo aí, na persona. Se é um cara que está começando, se é um cara que está recomeçando, né? Se é um cara que tem que se reinventar. O que você falaria? 3 coisas que você encontrou com alguém, que você percebe que o cara está desanimado ali por questões profissionais, empresariais. O que você falaria? A questão do controle não escala, influência escala, é sobre a questão de liderança. Liderar pessoas, né? Bem, outra frase que eu falava muito, liderar pessoas é repetir, repetir e repetir.
A hora que todo mundo já entendeu o que você está falando, já está começando a repetir outra coisa. Então, não adianta você querer controlar o que cada um está fazendo, vamos fazer indicador. Sabe aquela visão assim, não, tem que ter indicador no meu time, que eu sei que eles estão fazendo. Esquece. Então, a liderança, né, a influência da escala, se você tem uma filosofia de trabalho, uma filosofia de tratar as pessoas, essa influência que vai escalar. Não adianta você querer controlar e botar indicador em tudo, que você nunca vai conseguir escalar. Então, essa é a minha visão sobre liderar um time de 500 pessoas através da influência, né, por ela ser escalável. Então, Entendi o esse que é o você quis sentido. dizer, entendi. Então, a influência, na verdade, você está dizendo o seguinte: é ser relevante para a pessoa de tal forma que aquilo ali se propaga, né? E Isso. não um controle, né? Não um painel de indicador que Sim, o cara é obrigado a acender a luzinha ali, não é isso? exatamente. Eu Entendi, aprendi que perfeito. indicador é o seguinte, as pessoas sempre vão fazer. Se aquilo está resolvendo ou não o problema do cliente, é uma outra conversa. Então, qual é um exemplo prático disso, né? Olha, gente, o cliente, a gente tem que ouvir ele para entender como a gente pode fazer melhor. Ele tem a palavra. Ah, mas o indicador SLA, né, que a gente usava muito, SLA era um indicador de performance. Esse indicador está tudo verde, ele está reclamando. Eu falei, olha, lembra? O cliente, vamos ouvir o cliente. O indicador é só uma extração pequena da realidade, e não a realidade em si. Então, era nesse sentido. Dicas que eu daria para as pessoas, né, que eu considero que eu estou começando também, aprendendo, estou na estrada, mas eu gosto de falar muito sobre alguns aspectos. O primeiro aspecto que eu diria, assim, eu acho que a gente hoje em dia, o jovem, não que eu seja com quarentinha aí, batendo os quarentinha, ele tem que entender, ele não pode se medir pela régua dos outros. Então, parece que, isso eu brigo muito com a turma, né? Parece que a única régua que existe para o sucesso é dinheiro. Então, o cara que tem é bem-sucedido, o cara que não tem é mal-sucedido. Eu sempre digo para eles, então, nessa filosofia, nessa régua, as pessoas que mudaram o mundo seriam mal-sucedidas. Vai pegar Gandhi, vai pegar, do ponto de vista histórico, né, Jesus Cristo. Você começa a pensar, fala, então, Mandela, os caras são... Não, esses não são. Não, peraí, mas a régua que você está usando é só essa? Então, eu sempre digo o seguinte, a régua do sucesso ela é um formato e uma medida própria de cada um, que hoje as pessoas dão o nome de propósito. Então, primeira coisa, não se iluda com a régua dos outros. Qual é para você a medida de sucesso? É ajudar? Pode ser o dinheiro, não tem nada contra o dinheiro, mas é uma ambição. Entenda que essa medida, essa régua, né? Então, primeiro, encontre qual é a sua medida de sucesso, aquilo pelo qual você quer buscar a sua realização profissional. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu diria, não confunda sucesso com felicidade. Porque às vezes as pessoas falam o seguinte, não, quando eu chegar naquele cargo eu vou ser feliz. Quando? E esse quando nunca vem. Então, eu gosto muito de dizer, né, sucesso, né, ele é quando você consegue o que você quer. Felicidade é quando você quer aquilo que você tem. Entre outras palavras, felicidade é o estado de espírito que você pode ter agora, agradecendo aquilo que lhe foi dado, nas condições que lhe foram fornecidas. Sucesso é aquilo que você vai buscar. E na sua caminhada, essa régua vai mudar. Você começa achando que quer ser um youtuber famoso, depois você descobre que talvez você quer ser um cara de marketing, depois você descobre que você quer ser... E não tem problema. Então, essa segunda seria essa questão de não confundir sucesso com felicidade, porque felicidade é algo que você pode ter hoje, aqui, agora, mas para isso você precisa fazer uma escolha que é sair dessas regras que colocam para você na sociedade, toda hora. A mídia está toda hora falando, olha, o cara aqui ficou milionário com 18, 19 anos, etc. Cara, a rede social ela é a nova mídia. Não existe. Assim como na TV, na novela, o casal não existia, na rede social é a mesma coisa da novela das 8. Não existe. Não, eu digo até mais, cuidado. Né? E o terceiro ponto né, a rede social é a nova novela das 8. E o outro ponto que eu coloco, pessoal, é o seguinte, olha, eu sou um cara, falei aqui várias vezes de intuição. Eu uso o termo espiritualidade para não dar nenhum tipo de conflito, mas respeite o papel da espiritualidade na sua carreira profissional. Por vezes,
Você vai sentir o que é certo e o que é errado. Você vai sentir o que você precisa fazer. Só que se o barulho for muito alto, né, se a régua tua for aquela régua, se você tiver, você não consegue ouvir. Então, eu acho importante você ter um momento, todo mundo, né, ter um momento em que cada um tem a sua religião, pode ser uma reza, pode ser uma oração, pode ser um canto, não entro nesse mérito, mas respeitar a espiritualidade, saber o momento de se conectar com uma coisa maior do que você e vivenciar a sua vida profissional e pessoal dentro daquelas regras vai te dar muito mais sucesso. Eu dizia uma coisa sempre, que era: todo trabalho é recompensado. Só que não é quando você quer, mas sim quando você merece. E muitas vezes as pessoas não entendiam, né? Pô, eu estou aqui. Isso eu falei várias vezes. Eu estou aqui, pô, ninguém me reconhece. Eu falo, olha, você está dando o seu melhor? Então, fica tranquilo, que no universo todo o trabalho é compensado. A grande questão é que você quer que seja recompensado quando você deseja. E a gente não tem essa capacidade de saber quando é o melhor para nós. A gente tem que jogar essa energia positiva, eu gosto muito disso. Então, eu diria que esses 3 pontos aí seriam dicas. O que você vai fazer, se o mercado está... Não se iluda. Bons profissionais, com boas capacidades, sempre acham uma forma de sair bem, se darem bem em qualquer mercado. Tem gente ganhando dinheiro vendendo trigo há séculos. E tem gente perdendo dinheiro vendendo trigo, vendendo agricultura há séculos. Não é o que você faz, mas como e a sua atitude sobre isso, que, na minha opinião, vai determinar o teu sucesso. Ô, Fernando, é por isso que você é uma lenda. Vou te falar, cara. Você é um cara extremamente inteligente, assim, muito novo para essa bagagem toda. Conversa, para mim, muito importante, muito valiosa. Aprendi com você aqui coisas importantíssimas. Tenho certeza que outras pessoas vão, ao assistir, também vão aprender. E, mais uma vez, cara, fica aqui minha admiração, minha gratidão por você estar abrindo um pouquinho da agenda e um pouquinho da sua vida, que vai tocar muita gente aí, vai inspirar muita gente. Beleza? É isso. Você também é ninja, você está quietinho aí, mas o Lara é um dos maiores vendedores que eu conheci, rapaz. Isso aí é... 1,94, porque é grande. Não, você também, literal, nos 2 sentidos, mas você também é um cara sensacional, merece toda a nossa admiração, respeito e carinho. Desejo muito sucesso para você e fico feliz de estar participando e desejo tudo de bom. Bacana, obrigado mais uma vez. Tchau, tchau. Tchau.